Fala família, Leonardo aqui mais uma vez, agora na parte da tarde desta segunda-feira, quase noite, tá? Do dia 25/5 de 2026, e eu venho te manter atualizado com as últimas informações do Vasco, porque o clima está muito tenso lá no CT. Moacir Barbosa, houve cobranças, houve protesto, dizem que as torcidas organizadas já estão dentro do CT. Eu não sei se nesse momento que eu estou gravando ainda está rolando esse protesto, mas nós temos aqui algumas imagens para vocês poderem deixar as suas opiniões. Vamos trazer também opiniões de muita gente que esteve comentando sobre a postura do Renato Gaúcho não ter ido para a coletiva ontem. Isso pegou mal, porque o Thiago Mendes, junto com a Admar Lopes, teve que aparecer, e muita gente falando aí do comportamento do Renato Gaúcho, que inclusive muitos de nós esperávamos aí o pedido de demissão, ou pelo menos o Vasco anunciando a sua saída. Parece que isso não vai acontecer, mas o Renato Gaúcho tem prazo de validade. Pelo que eu ouvi, jogo contra o Barracas e Atlético Mineiro. Se o quadro não mudar, provavelmente o Renato será demitido. Renato esse que esteve se pronunciando em suas redes sociais. Vamos trazer aqui muitos cortes, muitas informações, e eu já quero aqui rebater uma notícia que saiu lá no GE. Respeito muito lá quem trouxe a informação, mas olha só, o Saldívia está longe de ser uma liderança. E outra coisa, foi cobrado ontem de forma enérgica por algumas lideranças do Vasco da Gama. Então, depois da vinheta eu volto aqui, tem muitas notícias, muitos cortes e muitas informações. Vamos lá. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 113, quase 114 mil inscritos aqui no canal. Se você ainda não faz parte dessa família, se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 lives por dia e 2 vídeos quando tem notícia. Bom, tô trabalhando pra caraca, a minha voz já foi até embora desde ontem, trabalhando, atravessando uma madrugada para poder cobrir o Vasco, que infelizmente, né, nós estamos aí em mais uma crise, e essa, olha, eu não sei se vai ter prazo de validade igual o Renato. Para quem já está colado comigo aqui há muito tempo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, lembrando que o seu comentário e o seu like é muito importante para esse canal chegar até mais vascaínos, e também para o YouTube entender que você curte o nosso trabalho aqui na plataforma. E vamos começar aqui com opiniões, porque a galera não poupou ali o Saldívia e também não pouparam também o Renato Gaúcho. Vamos ouvir. A gente entendeu, mas era um jogador xodó do Diniz por causa de 2 atuações pelo Colo-Colo contra o Fluminense, né? O Felipe Melo até falou ontem no fechamento que ele acreditou no Saldívia também. O Felipe Melo estava em campo nesses jogos do Fluminense contra o Colo-Colo, e o Diniz já tinha tentado levar o Saldívia para o Fluminense e para o Cruzeiro, tentou levar para o Vasco, e ele faz uma temporada muito fraca, né? Ele é um cara que não se impõe fisicamente pelo alto, ele não é rápido. A gente viu a falha dele no terceiro gol, quando ele foi para a lateral direita, quando o João Vitor teve cãibra, ele não consegue fazer, ele é lento, e ele tem uma questão que ele acha, ele gosta muito de sair com a bola, e ele acha que é um Beckenbauer, não mostrou qualidade para isso, né? Ele acredita que é uma qualidade com a bola no pé melhor do que a que ele mostrou até agora. Pode ser que ele mostre em algum momento ser bom nisso. Então, o Vasco tem um problema sério no lado direito de defesa, e ontem a linha de defesa, o Piton vem numa temporada também, principalmente defensivamente, muito fraca, e foi o primeiro jogador a ser xingado de vários ontem em São Januário, porque ele erra o corte do primeiro gol ali, né? É uma bola longa que no meio do campo ele corta pro Pita, depois não consegue cortar o Rodriguinho vai avançando e acerta aquele chute. Então tem muitas questões de organização, mas ontem as escalações, antes do jogo você conseguia ver, olha, fisicamente existe um time muito superior ao outro, que é o Bragantino, e o Bragantino se impôs de todas as formas dentro do São Januário. Tá aí. Bom, opinião sobre o Saldívia. Agora sobre o trabalho do Renato. Vamos ouvir. Não se trata de pegar o que o Renato fez em 20 jogos no Vasco e dizer que tá tudo errado. Não é isso, pelo amor de Deus. O Vasco, ele evoluiu, ele cresceu, ele melhorou.
em comportamento em campo, em uma série de coisas. A questão para mim é, quando o Vasco pega jogos em que não há essa mobilização, porque o adversário ou é de um nível próximo, acima ou abaixo, ou o Vasco é superior, o time não consegue ter a mesma organização. O time não consegue ter a mesma regularidade dentro de campo ao longo de 90 minutos. E o jogo de ontem, somados aos últimos 2 jogos, são muito nítidos para mim nesse sentido, porque são casos parecidos, né? Você vai pegar ali o comparativo do Vasco com os últimos 2 adversários anteriores e o de ontem, vai ter gente que vai achar que o time do Vasco é melhor, vai ter gente que vai achar que o time do Vasco é pior, mas ninguém vai dizer, não, o Vasco é muito melhor, o Vasco é muito pior. Existe uma equiparação em algum momento. Não, depende. Né? Eu acho o elenco do Bragantino melhor. Tem gente que vai achar o contrário. Não é? Não é. O elenco do Vasco é horroroso, não joga nada. Agora aqui, ó, Júnior Mingau, falando do Renato. Não teve uma evolução tão grande desde a chegada do Renato. Teve resultado, mas evolução não. E ontem eu acho que, sei lá, passou um pouquinho da conta, né? A reação do público. Você pode cobrar, a gente sabe que ali em São Januário tem uma cobrança grande, com qualquer treinador. Mas acho que ontem passou um pouco do ponto, mas é reação em função daquilo que viu dentro. Eu achei o Vasco. Vocês acharam que ontem a torcida passou do ponto com o Renato? Porque agora, aqui a jornalista Joana de Assis vai confirmar parte da nossa informação que o Renato pediu demissão sim. E foi o que eu falei. Não estou aqui para desmentir o Admar. Mas ontem, pelo amor de Deus, Renato pediu demissão sim, botou o cargo à disposição e jogadores e diretoria convenceram ele do contrário. Vamos ouvir. Perdeu para o Olímpia também, pela Sul-Americana e ontem poderia até ter sido goleado, viu? Pelo Bragantino, que venceu e venceu muito bem por 3-0. O jogo foi em São Januário. E aí a torcida declarou uma guerra ao time e ao Renato Gaúcho. Então o Renato Gaúcho foi agredido até, né? Porque muitas garrafinhas foram arremessadas em direção ao treinador. Garrafa d'água, garrafa de cerveja. Ele foi bastante xingado com palavras duras. Não, né? E aí chamou muita atenção. Ele até fala aí, vocês estão brigando normal. comigo? É sério isso, né? A reação dele, enquanto ele estava sendo atacado. E o Renato se acha muito superior, né? Vocês estão cobrando de mim? Não, pô. Não foi você que poupou o time, não foi você que botou esses caras para jogar. Não é você que treina o time, pô. Você tá ali só para chegar, deixar, né, a sua imagem, o seu nome em evidência. Ali você fica na beira do campo, ganha 1.700 e se perdeu de 3, de 4, de 2, não importa. Tá tudo certo. Não é assim, né, irmão? E aí o que chamou a atenção, o Renato, ele não foi para entrevista coletiva. Não foi. Quem deu entrevista coletiva ontem foi Thiago Mendes, um dos titulares, capitães do time do Vasco, acompanhado pelo diretor de futebol, o Admar Lopes, né? E, obviamente, gerou aquela dúvida, por que o Renato não foi para a coletiva, né? Tanto o Admar quanto o Thiago Mendes tentaram amenizar a situação, dizendo que os jogadores, né, na presença do Thiago Mendes, que era importante os jogadores também assumirem responsabilidades em relação aos maus resultados e que eles queriam poupar o Renato da entrevista coletiva. Mas a informação que a gente teve durante a manhã é que, de fato, o Renato chegou a colocar à disposição o seu cargo novamente. Qual que era a preocupação do Vasco? Era que o Renato pedisse demissão durante a entrevista coletiva de novo, como aconteceu. Deixasse embora. Quando ele comandava o Fluminense. Depois até numa entrevista pra gente, né, pro Taon, o próprio Renato falou que se arrependeu, né, que foi uma decisão de cabeça quente. Então o que o Vasco tentou fazer? Evitar uma outra situação como essa, né, de cabeça quente do Renato, para que ele tivesse tranquilidade para pensar e ir para casa. E, portanto, quem foi para a entrevista coletiva foi o Admar e o Thiago Mendes. E o Pedrinho também estava pensando em desistir, entregar o cargo? Por isso ele não foi para a coletiva? O que a gente recebeu hoje, tanto do staff do Renato quanto do Vasco. O Vasco se apresenta hoje, vai jogar a Sul-Americana na quarta-feira contra o Barraca Central. Lembrando que o Vasco está em segundo lugar no momento, com 7 pontos. O líder do grupo é o Olímpia. Que o Renato vai dar o treino normalmente na tarde de hoje. E vai comandar o time na quarta-feira, vai estar em São Januário para essa partida da Sul-Americana e também no último jogo do Campeonato Brasileiro, que também será em São Januário. Cara, eu tô muito curioso para saber se o Renato foi cobrado hoje, porque até agora não chegaram imagens, tá? Do Renato sendo cobrado. Bom, essa informação da Joana de Assis nós trouxemos ontem, que o Renato pediu demissão,
ou colocou pelo menos o cargo à disposição. E hoje, ele ou sua filha, sei lá, mas alguém ali que cuida das redes sociais do Renato, esteve ali se pronunciando e escreveu assim: foi uma noite lamentável, nada saiu como planejado. Infelizmente, perdemos um jogo em casa que poderia nos colocar em uma posição melhor na tabela. Agora é continuar trabalhando e focar na classificação de quarta-feira pela Sul-Americana. Depois disso, se classificar para os playoffs, né, Renato? Porque você poupou o time, né? De forma errada. E tá aí, ó. Os caras que jogaram na quarta-feira com muito mais saúde que a gente, que ficamos uma semana parado. Vamos pensar desculpa, né? Se classificar para a Sul-Americana e depois disso vamos pensar no jogo de domingo. Em casa, de novo em casa. Não sei se tem mais diferença, se a gente vai jogar em casa ou vai jogar fora. Bom, e aqui a parte da cobrança dos torcedores, imagem lá do BTB Esporte, vamos ver. Tu é nosso capitão, tu tem que cobrar pela gente, tu tem que cobrar pela gente. Não, mas a tua voz é nossa. E quero ver alguém falar alguma coisa contra você aí, rapaz. Tá maluco, ó. Filha da puta, ruim pra caralho. Tu tá honrando a porra da camisa do Vasco sozinho. Você mais 2, 3 animais, tem que se fuder, tá? Desculpa os palavrões, tá, galera? Não vai ter como evitar. Bom, o Thiago não tomou enquadro. O Barros também tem moral também, com os torcedores também. E aí o Barros chegou a se colocar ali também como um dos culpados, tá? Vai, meu pitbull, tu é não pra caralho. Tá maluco, tu representa a gente nessas porra, esse jogador filha da puta aí não, mas vocês têm que cobrar, porra. O se fudendo, o Thiago se fudendo, a porra do Léo se fudendo pra essas merda, Saldívia, Tietê, porra, Brenner, Piton, vai tomar no porra. Como é que você tá vendo essa porra aí? Como é que essa diretoria aguenta essa porra, rapaz? A gente não aguenta. Os caras eram jogador, Felipe era jogador, Pedrinho era jogador. Como é que eles não estão vendo essa merda lá dentro, não? E a gente tá vendo? Será que a gente tá errado? Será que a porra da torcida do Vasco tá errado? Será que os placares estão errados? As vergonhas que tem passado, 10 gols que a gente tomou em 3 jogos. Caralho, fala você, se tiver errado, agora tá errado? Não, tá errado não, não, porra. Mas, tipo assim, vocês gostam de mim, mas eu tenho que ser cobrado também. Eu tô lá, mas você tá dando sangue, os caras você tá dando sangue, mas tá jogando sacanagem. Tá aí o Barros é sujeito homem, né, irmão? Agora o DVD. O DVD vai estender a mão aqui pra querer apertar a mão de alguém. Não sei se tá nesse vídeo. E vai ficar no vácuo. No Paraguai, Porto Alegre, vendo essas vergonhas todas aconteceram aí, Chile, tá viajando, tá vendo, tá acompanhando, gastando dinheiro, o mínimo que tem que ter entrega no campo, é o mínimo. Eu acho que tá lá no vídeo lá do podcast. Porra, a gente tá de saco cheio de estar aqui, a gente não aguenta mais estar aqui. Vocês estão de saco cheio, a gente tá de saco cheio de 4 meses que tem que ver aqui, mano, e nada muda. Ô DVD, avisa o elenco, quem não tiver satisfeito, mete o pé. Mete o pé. Avisa o Piton lá, não quer ficar, mete o pé. Piton vai ser o primeiro a ser visitado. Quer passar avisa o Piton. Nós já botamos um pouquinho mais, mas não é de hoje que vai acontecer isso. Tem uma crescente boa e depois a gente acaba se matando, né? Sempre esse papinho, né? Não sei o que é bom, e agora esse daqui. Ah, não, o Coisa também. Cara, eu não sei de onde o Coisa tá com moral. Eu vi tu jogando pra caralho, Bob não, irmão. Porra, me ajuda, cara. Ajuda, tira essas merda daí. Vocês têm que se juntar e tirar essas pragas daí. Se a diretoria não quer tirar, vocês tiram. Se você não tirar, a gente vai tirar, porra. Ah, meu irmão. Jogam pra caralho, pelo amor de Deus. Hoje também não tá jogando nada também, meu irmão. Todo respeito. Tá na fase boa, mas, porra, me ajuda. A gente vai te apoiar, irmão. Você e o Robert Renan é a nossa zaga. Olha, irmão. A gente quer que tu vá pra Copa, porra. Melhores, vai pra fora. Vai pra Copa Sérgio. O Costa não foi convocado. Ah, lembrando da convocação aí da Colômbia já saiu, tá? O Andrés Gomes vai, o Costa não vai, não. Tá pensando que o que aqui? Isso aqui é Rio, porra. Pega a visão. Vai lá e joga seu futebol, pô. Então rala. Quer de passagem, porra. Pede pra sair, sendo cobrado. Pega ele aí. Pede pra sair, pô. Tá pensando que o que aqui? O Marino foi cobrado, tá? De forma mais áspera. Pera aí rapidinho, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Não, o último aqui foi o Thiago Mendes, segundo o BTB Esporte. E aí, pra gente poder seguir, tá aí, ó. Além de Thiago Mendes, Léo Jardim Saldívia esteve entre os mais ativos na cobrança no vestiário após a partida de ontem e assumiu responsabilidade do resultado negativo para os companheiros. O zagueiro é visto positivamente dentro do clube pela liderança positiva. Cara, olha só, primeiro, Saldívia ali tomou-lhe uma prensa, tá? Olha, tá desmentindo. Pô, desculpa, cara, tô trazendo outra informação.
Primeiro, respeito pra caraca na galera do GE. Mas o Saldívia tomou, ele foi uma prensa, meu irmão. Entendeu? Das lideranças. E aí? Bom, as lideranças estão aqui, né? Thiago Mendes e Léo Jardim cobraram firme. O senhor... Eu só estou citando aqui o nome do Saldívia porque o GE foi lá falar que o cara estava ali, né? Se comportando como uma das lideranças positivas. Não é. Não é. Não tem nem direito de fala. Entendeu? Ele falando e nada é a mesma coisa. Não tá com essa moral. E aí foi cobrado firmemente. E além dele, né, a galera também não tá aguentando mais aí, né, o trio Ternura. Porque esses três aí estão sendo bem hostilizados. E detalhe, tá? As torcidas organizadas estão ali promovendo um público zero para a partida de domingo contra o Galo e de quarta-feira, não, desculpa, de quarta-feira contra o Barracas Central. Tanto ali a GDA como a Força Jovem estão aí promovendo essa questão do público zero. E olha só, não duvide se o senhor Andrés Gomes não pegar uma punição da CBF por isso aqui. Vai me puxar de novo? Tudo começou nesse lance. O árbitro não deu pênalti e o VAR chamou. Aí o Gomes, que estava pendurado, deu a primeira puxada no árbitro. Já abriu checagem. Não toca, não toca, não toca. Nada, nada. Não é possível, Okay. não é possível. Já abriu checagem. Nada. Agora ele dá mais uns tapinhas. Tá ok. Vamos jogar, jogar. Para, tu fez de novo. Eu já falei, Jogar, calma. Jogar. Repare, ele vai puxar novamente. Vai me puxar de novo? Ô, velho, solta! Meu irmão! E aí? Forçou ou não? Ou foi só coisa de jogo? Coisa ridícula esse cartão aqui, forçado e outra coisa. Se for punido aí, mereceu ser punido, tá? Que eu não concordo com essa parada não, irmão. Tem que jogar bola. E é fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Não joga a próxima partida porque o cara já tá convocado para a Copa, né? Saiu lá a relação dos convocados da Colômbia. Andrés Gomes faz parte, mas contrapartida o Cuesta não vai. Agora sim, a medíocre gestão de futebol que Pedrinho faz no Vasco, qualquer outro presidente de clube grande seria alvo de críticas costumazes da imprensa. Mas o ex-comentarista segue incrivelmente blindado. Nunca questionado, nunca aparece em crises, nunca tem culpa o escolhido. Parece até que sou eu escrevendo ou qualquer um outro tido aí ou chamado de corneta. Mas é o Breiler, meu irmão, jornalista lá da ESPN, dando-lhe um sacode no Pedrinho. Inclusive, né, eu vou te falar um negócio. Amanhã é dia de sorteio, tá? Pra gente conhecer quem será o nosso adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas eu tô mais ansioso em saber o que o Pedrinho vai falar nesse sorteio, caso ele vá, do que em querer saber qual será o nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Porque, olha, amanhã é o dia... Bom, até porque o Pedrinho também só fala nessas cerimônias de CBF, sorteio, reunião de dirigentes, aí ele vai lá e fala alguma coisa. Porque marcar uma coletiva, ele não marca desde o ano passado, já vamos para um ano que o Pedrinho não convoca a imprensa para poder conversar com a imprensa. No meio disso tudo, o Vasco joga a sua vida, se é que o Vasco quer continuar jogando. Sabe? De repente, isso aqui é aquela parada, né, meu irmão? O cara pede para desligar os aparelhos. Não sei se o Vasco realmente quer jogar a Sul-Americana, mas na quarta-feira, às 19 horas, será obrigado a entrar em campo contra o Barracas Central. No mesmo horário estará ocorrendo Olímpia e ali o Audax Italiano. Caso o Audax Italiano vença o Olímpia, o Vasco pode se classificar ainda em primeiro do grupo e fugir dos playoffs. Senão, o Renato Gaúcho, se ainda estiver no Vasco, será obrigado a comparecer para poder enfrentar nos playoffs o terceiro colocado, e ali vai de acordo, né, do melhor primeiro, terceiro colocado para o último, pior terceiro colocado. Eu não sei como é que está a campanha do Vasco, como vai terminar, e qual dos times o Vasco vai pegar lá do lado da Libertadores, caso termine ali, né, classificado para esses playoffs. Bom, por enquanto é só, tô vendo aqui se tem mais alguma, sabe, mais de cobrança, não. Quem foi mais cobrado aqui nessas imagens vazadas foi o Marino. Eu não sei se é só o Marino que merece ser cobrado, não, tá?
eu acho que tem outros aí que merecem ser tão quanto cobrado o Marinho ou até mais. Bom, galera, por enquanto é só. Eu fico aqui, né, com essa questão do Vasco, essa cobrança também, a situação do próprio Renato Gaúcho. Vamos ver como é que o Vasco se comporta na quarta-feira. Vamos ver se vamos ter público zero. Se houver mais algumas imagens, a gente traz aqui na live da noite, das 9 horas. Mas eu queria muito saber da sua opinião. Se você aí, né, tá de boa com o Renato, se você aceita ali no... Em detalhe, não pedi desculpas não, tá? Veio lamentando a partida, mas desculpa, pediu. Eu quero saber se vocês ainda suportam ainda o Renato, se vocês querem outro treinador, como é que fica a questão de alguns jogadores do Vasco, esses que foram cobrados, Marinho ali, foi o mais... Com esse também tá com essa moral toda? Uma perguntinha, né? E, cara, vamos ver, né, se outros também foram cobrados. Vamos ver também se teve aquela reunião dentro do CT. Como eu disse, o que não rolou aqui, certamente vai rolar na live. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tô metendo... Meu Deus do céu. Crise. Crise tem que ganhar do Galo. Se não ganhar do Galo, eu acho que a gente vai ficar aí pelo menos 50 dias na Série B. Ou pelo menos na zona, né? Ali de rebaixamento. No Z4, melhor dizendo. Que lástima, meu irmão. Tá difícil, né, rapaz? Olha, meu Jesus de Deus. Deus abençoe, tá bom? Você e a sua casa, no nome do Senhor Jesus. E eu fui que fui, galera.